Olá, sejam todos bem-vindos à segunda mesa redonda do primeiro Congresso de Ciência Política do Nordeste. A temática em análise será Instituições Coercitivas, Segurança Pública e Democracia. Como palestrante, receberemos o professor Luiz Flávio Sapori e o professor Jorge Zaverucha. Como presidente de mesa, teremos o professor José Maria da Nóbrega Júnior. Tenham todos um ótimo evento. Boa tarde, amigos e amigas do primeiro Congresso de Ciência Política do Nordeste. Estamos dando início às mesas redondas. Na nossa primeira mesa redonda, nós teremos como tema pluralismo, pluripartidarismo e reforma eleitoral, contando com a participação de grandes expoentes da ciência política, do direito eleitoral do Brasil, tais como a minha querida amiga, professora Gabriela Hollenberg, e também o nosso professor Raulino Pessoa Júnior. São dois grandes estudiosos que certamente vão abrilhantar esse evento, um evento, professor Raulino, professora Gabriela, que já nasceu gigante. Tivemos há pouco a abertura com o professor homenageado, o professor Sérgio Abranches, que nos brindou com um tema muito importante e muito fundamental para a ciência política na questão do cenário da democracia no país. Então, sem mais delongas, como nós combinamos anteriormente, nós vamos iniciar os nossos trabalhos com a palestra do professor Raulino Pessoa Júnior, é doutor em ciência política pela Unicamp, mestre em sociologia pela Universidade Federal do Ceará e professor visitante da Universidade Estadual do Ceará. Tem um profícuo trabalho na área da ciência política, um grande estudioso, e certamente vai trazer lições bastante relevantes para esse tema. Seja bem-vindo, professor, a Campina Grande, mesmo que de forma virtual. Trazemos um abraço, a acolhida da nossa Suíça paraibana e Suíça brasileira, e fique com a palavra por cerca de 20 minutos. Qualquer senão, a gente vai aqui debatendo e discutindo, mas agradeço demais a sua presença e renovando também o agradecimento aos organizadores do evento pelo honroso convite de participar de uma mesa tão seleta com minha querida Gabriela e com o professor Raulino Pessoa Júnior. Um abraço, professor, seja bem-vindo. Oi, André. Agradeço sua apresentação, agradeço o convite também, poder participar desse evento tão importante, né, e tão relevante para a consolidação da ciência política no Brasil, né, e sobretudo no Nordeste, pensando nesse primeiro Congresso de Ciência Política. Agradeço também a presença da Gabriela Hollenberg, que eu vou dividir aqui esse cenário para a gente pensar essa questão do pluripartidarismo, a reforma eleitoral no Brasil. Então, agradecimentos feitos, eu passo, então, para pensar o que eu planejei para essa fala, para esse momento. O título que eu propus foi Pluripartidarismo na Arena Eleitoral, compreendendo o cenário nacional pela atuação dos partidos no plano subnacional. Então, minha perspectiva de análise, minha perspectiva teórica, é analisar a arena subnacional como ferramenta para compreender a arena nacional, né? Então, não podemos pensar que uma arena, no caso, um nível federativo, no caso, o Estado, ele não pode ser compreendido por ele mesmo. É necessário que a gente faça essa interlocução para pensar outros níveis, ou o nível hierárquico menor, no caso municipal, ou maior, no caso, o nacional. Então, é interessante a gente pensar que existe, como a ciência política já analisa há algum tempo, uma relação entre sistemas de governo e sistema partidário, né? Diferente tipo de Estado, se for unitário ou federativo, isso tem impacto no sistema de partidos desse país, se é bipartidário, se é multipartidário, se é sistema de partido único. Nesse caso, em sistemas federativos, a gente percebe que os partidos atuam em multiníveis, seja no nível nacional, estadual e municipal. Então, dessa forma, é necessário que a gente consiga compreender a atuação desses partidos nesses vários âmbitos, para, de fato, a gente analisar o federalismo e a atuação dos partidos. E nessa temática, eu coloquei aqui, basicamente, duas vertentes para a gente pensar. A primeira tem uns autores consagrados na ciência política,
que analisam essa relação do partido e da organização partidária e a relação com o sistema federativo. E aí, basicamente, essa corrente, ela consagra que o partido, quando atua no nível, vamos pensar, mais municipal ou mais próximo do eleitor, ele seria mais responsável, ele seria mais comprometido com as demandas daquela localidade, diferente se o partido atuasse apenas no âmbito nacional, em que existe um distanciamento maior com o eleitor que está na base. Eu não vou me estender muito explicando cada teoria dessa, mas, de qualquer forma, depois a gente poderia abordar isso com mais detalhes. Outros autores, né, que aí vão analisar o caso brasileiro, são brasilianistas que estudam a política brasileira, eles percebem que o sistema federativo no Brasil, ele impacta, e aí esses autores têm uma perspectiva até negativa dessa estruturação do sistema de governo no Brasil, que o federalismo impactaria de forma negativa na organização dos partidos. Tem o Scott Medrang e Barry Ames, que eles vão reafirmar justamente essa ideia. E aí, no aspecto, se a gente for pensar o Brasil, tem um autor muito consagrado na literatura, chamado Olavo Lima Júnior, que ele vai analisar justamente os subsistemas partidários estaduais, mostrando que essa racionalidade contextual ela tem que ser levada em conta para compreender como os partidos atuam no cenário. A gente não dá para compreender só o aspecto nacional, deixa de lado a atuação dos partidos no âmbito estadual. Então, essa basicamente é a minha perspectiva teórica, que eu abordo essa minha fala, e a partir disso eu levanto os dados empíricos para pensar o pluripartidarismo. E aí, como recorte espacial, eu coloco o Ceará, né, que é um estado, o estado da região Nordeste, uma unidade federativa que representaria indicadores médios do caso nacional, tanto da quantidade de população, eleitorado, IDH, e esses dados e esses aspectos econômicos. Outro aspecto também é que as elites regionais elas possuem um destaque nacional. Embora no Brasil apenas tivemos só um presidente cearense, que foi o Castelo Branco, na época da ditadura militar, mas as lideranças regionais elas atuaram basicamente no Legislativo Federal, como presidente da Câmara, presidente do Senado. E a outra questão da escolha dessa unidade federativa é justamente o acesso aos dados, às informações. Durante a minha trajetória acadêmica, eu estudo a política cearense já... Eu não sou velho, mas eu estudo a política cearense quase uns 15 anos, né? Então, eu consigo pensar a partir desses dados coletados por conta dessa experiência de pesquisa. Então, o recorte espacial é o Ceará, como eu afirmei agora, e o recorte temporal, para apresentar os dados aqui, são 20 anos de eleições, pegando a eleição de 98 a eleição de 2018. Então, compreendendo esse período, dá para a gente pensar como é que os partidos se organizaram e como é que eles disputaram. A minha perspectiva aqui, para apresentar para vocês, é apresentar o caso do Ceará, mas o Ceará para conseguir subsídio para a gente analisar o aspecto nacional, né, o âmbito nacional. Então, esse exercício que eu pretendo discutir com vocês. Então, antes de apresentar efetivamente o cenário da eleição que eu vou analisar, eu vou só contextualizar um pouco como é que a eleição, como é que o território cearense foi organizado nas suas políticas partidárias e eleitorais. Então, pegando o cenário de 82, né, desde o período da redemocratização até a eleição de 94, a gente percebe que esse cenário, o pluripartidarismo que foi montado na eleição de 82, ele foi tributário da divisão que existia no Estado durante a ditadura militar, em que o partido do governo, a Arena, ela dominava o cenário. E aí, no Estado do Ceará, existiam 3 lideranças que ocupavam esse poder e que dividiam espaço entre eles,
que eram o César Caldas, que foi governador de 71 a 75, o Adalto Bezerra, de 75 a 78, e o Virgílio Távora, de 79 a 82. Então, essas três lideranças que elas ocupavam a arena, elas tinham esse pacto no âmbito estadual de divisão do poder, mas no aspecto das suas bases, dos seus deputados, aliados, seus prefeitos, seus vereadores, existia uma grande disputa para saber quem apoiaria quem nessa política. Então, a primeira eleição, em 82, ela foi gestada por esse bipartidarismo ainda. O PDS, né, tributário da Arena, ainda foi hegemônico, elegeu o governador. E o PMDB, que é herdeiro do antigo MDB, ele também atuava no cenário. Embora o PT tenha disputado a eleição nesse primeiro pleito, o partido ainda apresentava um desempenho eleitoral muito tímido. Só nos anos 90 que o partido conseguiu se organizar e ter mais predominância na arena eleitoral cearense. Em 86 aconteceu uma mudança, e aí as lideranças do antigo PDS, né, antiga Arena, elas perderam espaço no cenário estadual, e o PMDB conseguiu eleger o seu representante, o governador Tasso Gereissati, que foi eleito pelo PMDB em 86. E depois que o Tasso Gereissati foi eleito governador, ele começou a estruturar o seu grupo político, sua facção política, e consagrou o que a literatura chama de Era Tasso no Ceará, que foi justamente o predomínio do PSDB. E nesse aspecto, abrange as eleições de 1990 e 1994. Então, feito isso, essa explicação, a gente vai passar para o recorte estabelecido, de analisar a eleição de 98 a 2018. Então, aí o primeiro gráfico ela vai apresentar a quantidade de partidos que disputaram na arena eleitoral, né, na disputa estadual, seja por cargo governador, senador, deputado federal, deputado estadual. O primeiro aspecto que eu ressalto é justamente o aumento do número de legendas eleitorais. A gente, pelo gráfico, dá para perceber que esse aumento se deu, né, em 98. Existiam apenas 25 legendas disputando a arena eleitoral, e em 2014 e 2018, haviam 33 partidos. Ou seja, durante as eleições, houve um incremento do número de agentes que participavam dessa arena da disputa. A outra questão que eu destaco é justamente também a grande adesão à disputa proporcional. Nesse caso, os partidos eles atuam disputando os cargos para deputado federal e para deputado estadual. Então, dito isso, a gente estabelece um pouco essa análise aqui para pensar os partidos políticos que atuaram na arena estadual nesse período. Essa tabela vai destacar 40 partidos que atuaram durante essas eleições, e aí eu dividi esses grupos de acordo com o número de eleições disputadas. Então, o primeiro grupo, que engloba metade do universo, né, de partidos, agrega 20 legendas que disputaram todas as 6 eleições. Esse grupo, eu destaco em primeiro lugar os partidos pioneiros, né? Os partidos que disputaram a arena eleitoral desde a primeira eleição, em 82, que é o PP, que veio justamente do PDS, da antiga Arena, o PMDB e o Partido dos Trabalhadores, o PT. Os outros dois partidos, o PDT e o PTB, nacionalmente eles já estavam organizados em muitos estados, a eleição de 82, só que no Ceará eles só disputaram a partir de 86. Então, eu destaco a partir dessa questão. Que em 86, o cenário estadual ele agrupou mais 8 legendas. Além do PDT e do PTB, houve a incorporação do PFL, do PCdoB, do PSB, do PPS e do antigo Partido Liberal, que depois virou Partido da República e agora retornou o nome de Partido Liberal.
Outro partido também que estreou em 86 é o PSC, mas ele integra outro subgrupo, que são agremiações que, embora sejam antigas, né, disputaram todas essas eleições, eles apresentam baixa estrutura organizacional e baixo desempenho. O destaque que eu dou é justamente do PSDB, que ele é o partido mais recente no cenário estadual, a partir das eleições de 1990, mas ele teve um grande predomínio na política estadual, justamente como que eu falei para vocês da era Tasso. Então, esses partidos mencionados são os partidos mais relevantes, com exceção do PSC, né, que integra outro subgrupo. São os partidos mais relevantes do cenário estadual. São os partidos que, no geral, elegeram governadores, senadores, a maior número de deputados federais e deputados estaduais. São os partidos mais antigos e os mais estruturados. Então, outro grupo também, que são de partidos antigos, mas eles não apresentam esse desempenho eleitoral de forma satisfatória, são esse outro subgrupo que inicia aqui pelo PSC, como acabei de falar, e do PTB, que hoje é Partido Avante. O PT do B ele estreou no mesmo período no Ceará, nas eleições de 1990, mas durante esse período ele apresentou baixo desempenho. Eu destaco também o PSTU e o PCB, que são partidos que eu classifico como esquerda doutrinária, que eles são antigos e atuantes no cenário, mas eles possuem baixo desempenho eleitoral. Outro partido que estreou em 94, junto com o PSTU e o PCB, é o Partido Municipalista Nacional, o PMN. É um partido também pequeno e com baixo destaque no cenário estadual. Partidos que estrearam em 98, eu destaco justamente esses, o Partido Verde, o PSDC, hoje DC, PSL, e o PSN, atual PHS. Então, são partidos que estrearam, né, mais recentes, no final da década de 90, mas tiveram baixo desempenho eleitoral e organizacional no Estado. Outro grupo de partidos que eu destaco aqui são partidos que disputaram 5 eleições, e aí esses 2 partidos eles já foram extintos. O PTN, POD, e o PRTB. Os partidos que disputaram 4 pleitos, eu destaco o PRB, que hoje é Republicanos, e o PSOL. Eles disputaram 4 pleitos porque eles foram criados e disputaram a partir das eleições de 2006. Esses outros 2 partidos eles já foram extintos, o PRN-PTC e o PRP. O PAN também foi extinto, disputou 3 eleições. O que disputaram 2 eleições no Ceará foram partidos que disputaram as eleições a partir de 2014 e disputaram em 2018, que é o PEN Patriota, o PROS, o Solidariedade e o PSD. Esses partidos, cabe destacar que, embora eles sejam recentes, eles tiveram alto desempenho eleitoral no Estado. Diferente desses 4 partidos que já foram extintos e também que disputaram, durante esse período analisado, de 98 a 2018, apenas 2 eleições. E também, no último grupo desses partidos, a partir do número de eleições, são esses 3 partidos novos que disputaram apenas 1 eleição, que é o Partido Novo, Rede e o PMB, Partido da Mulher Brasileira, e que eles foram criados recentemente e disputaram a partir das eleições de 2018. E o PCO, que ainda existe, mas é muito pouco estruturado no Ceará, e o PGT, que foi extinto. Eu só faço uma ressalva que o PTN, POD e o PRTB eles não foram extintos, apenas esses partidos que estão com a cor lilás é que foram extintos. Então, pela lista que eu apresentei dos partidos, dá para a gente perceber que, embora no Ceará, como no Brasil, né, existem muitos partidos, mas dá para perceber que desses partidos, poucos são efetivamente relevantes na disputa. São partidos que elegem maior quantidade de parlamentares, que elegem governadores, que elegem senadores, e, no caso, até presidente da República. Embora esses partidos dominem, o sistema ele acaba sofrendo também o impacto de muitos partidos desses danicos que ocupam representação no parlamento, e eles acabam exercendo justamente o poder de veto e pressionam para que as reformas ou algum projeto político ele seja aprovado.
justamente um pouco que a gente pode discutir depois da minha apresentação. Então, nessa tabela dá para a gente ver a quantidade de partidos no Ceará e dá para entender também a atuação desses partidos do Brasil, porque, embora eles sejam organizados, e que eu estou colocando o caso do cearense, mas dá para pensar que também esses partidos eles têm esse aspecto nacionalmente, de serem mais consolidados, de serem mais antigos. O outro aspecto que eu abordo é a disputa majoritária, e aí eu classifico em alguns blocos, que é o bloco governista, que é basicamente onde está o governador e o sucessor ao governo estadual, o bloco de oposição entre elite, que é a oposição que momentaneamente está ocupando a oposição, mas em momento anterior ocupava o governo, por isso eu coloco o nome interelite, a oposição de esquerda, que basicamente no Ceará era dominado pelo PT, e a oposição doutrinária, que são partidos pequenos e mais ideológicos. E, por fim, outros que são partidos nanicos, que em uma eleição específica disputou o governo. Então, nesse quadro, infelizmente não vai dar para eu abordar com mais detalhes, mas dá para a gente perceber a formação desses 5 blocos que eu destaquei. O bloco governista dá para a gente perceber que é composto de mais partidos, inicialmente era dominado pelo PSDB, em 2006 houve uma disputa nesse bloco, e o candidato do PSB, no caso o Cid Ferreira Gomes, ele foi candidato, e ganhou esse candidato em aliança com outros partidos, como PT, PCdoB e PMDB, ele ganhou do opositor do PSDB. E o PSB depois conseguiu ser reeleito também nessa aliança anterior, e em 2014 o grupo dos Ferreira Gomes indicou um sucessor do PT, aliado ao PROS, na época do Ferreira Gomes, e em 2018 o PT aliado ao PDT, atual Partido dos Ferreira Gomes. Em 2018 também teve um grupo, o PMDB, que integrava o bloco governista de uma maneira informal, não apresentou candidato ao governo, apenas ao Senado. A oposição interelite, ela foi dominada basicamente pelo PMDB no início, depois outros grupos entraram, como o PSB em 2002, o PPS, mas vários partidos compunham essa oposição, né, como estou destacando aqui, mas são partidos que anteriormente integravam parte do governo estadual. A oposição de esquerda foi liderada pelo PT, mas depois que o PT aderiu ao governo, né, com a aliança com os Ferreira Gomes, integrou ao bloco governista, e a última eleição que teve candidato à oposição de esquerda foi em 2014. A oposição doutrinária dominada pelos partidos ideológicos, basicamente o PSTU, e na grande maioria eles saem isolados, apenas em 2 eleições eles se aliaram, foi em 2006 e 2014. E esse bloco outro são partidos pequenos que eventualmente disputam a eleição. Aqui a gente tem um resultado eleitoral, eu vou destacar mais rápido, a gente percebe que teve domínio do PSDB em 98, 2002, em 2006, 2010 o PSB ganha, e o PT ganha em 2014 e 2018. O que a gente percebe, que eu destaco, é uma vocação governista no Ceará, onde que basicamente o governador ele elege seu sucessor, e elege em primeiro turno, normalmente. Nessas eleições, os únicos momentos em que ocorreu o segundo turno foi 2002 e 2014. E basicamente só 3 partidos ocuparam o governo estadual, que foi PSB, PSDB, PSB e PT. No Senado, tem uma inclusão maior de partidos, como eu destaco aqui, onde, no caso, 7 partidos ocuparam governo, o cargo no Senado, mas basicamente o governador consegue eleger o seu senador. A outra coisa que eu destaco é justamente o tamanho dos partidos, que eu divido em partidos grandes, médios, pequenos e micros partidos ou nanicos. Partido grande, que tem mais de 30% dos votos, partidos médios entre 5% e 30%, partidos pequenos entre 3% e 5%, e partido micro menos de 3%. Então, a partir disso, eu destaco, divido esses partidos
tendo por base essas características. E aqui, de forma rápida, eu vou mostrar para vocês que esse grupo dos partidos maiores, eles dominam, são os partidos mais antigos. Eu destaco também que os partidos novos conseguiram representação, e eles integram esse grupo de partidos médios ou pequenos. Alguns partidos anicos ocuparam representação na Câmara dos Deputados, mas são poucos, são 4 partidos, e um grupo maior de partidos nanicos ocuparam representação na ALES, na Assembleia Legislativa do Ceará. E, por fim, um grupo de 7 partidos que não ocuparam representação nem na Câmara dos Deputados, nem na ALES, em nenhum momento dessas eleições. O que eu destaco também, por último, é a atuação da facção Ferreira Gomes e a migração partidária e o impacto no subsistema partidário. Só para ressaltar de uma maneira rápida, a facção Ferreira Gomes ela foi iniciada pelo Ciro Ferreira Gomes, que foi deputado estadual. Ele é afiliado ao PDS, depois passou para o PMDB, a partir da aliança com o Tasso, seguiu o governador Tasso na migração para o PSDB, depois o Ciro migra para o PPS, para ser candidato a presidente da República. Do PPS, ele passa para o PSB, em aliança com o PT Nacional. Depois ele adere ao PROS, quando o PSB ele lança candidato próprio a presidência da República, e ele, apoiando a candidata Dilma, ele migra para o PROS. E, por fim, ele vai para o PDT. Então, essa migração partidária, que eu destaco a partir desses 4 últimos partidos, ela tem um impacto muito grande no subsistema partidário. Aqui, eu coloco a quantidade da porcentagem da representação desses partidos na ALES. Aqui, 98 e 2002 é quando a facção Ferreira Gomes integrava o PPS, depois ela passa para o PSB e o partido já desponta e elege grande parte da Assembleia, depois ele migra para o PROS, o partido cresce, explode, e depois para o PDT. Então, pela representação da ALES, dá para perceber que quando os Ferreira Gomes migra para o partido, ele inflaciona a legenda consegue um grande número de representação. Essa tendência existe também na Câmara dos Deputados, mas de maneira menos evidente. Na ALES, isso é muito claro, dá para a gente perceber de forma muito, muito robusta essa ideia. Então, basicamente, são esses elementos que eu destaco. Eu agradeço a paciência de vocês e a atenção. Até desculpo pelo tempo que eu ultrapassei. E aqui segue meu e-mail para qualquer dúvida, vocês entrarem em contato. Muito obrigado. É isso. Bem, excelente explanação, professor Raulino. O senhor coloca muito claramente aí essa versão cearense aí do nosso pluripartidarismo, né? Como há uma grande fragmentação, uma instabilidade no cenário eleitoral bastante significativa, a entrada de vários atores no conjunto político e que efetivamente merece e mereceu uma análise bastante profunda de sua parte. Quero agradecer demais a sua participação. Certamente vai provocar muitos debates depois da fala da nossa querida Gabriela. Então, passar a palavra para a professora Gabriela Hollenberg. Gabriela é uma querida amiga de Campina Grande, sobretudo, não apenas uma amiga minha. Gabriela, professor Raulino, coordena conosco o Congresso, o Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste, que infelizmente esse ano nós fomos tragados pela pandemia e não pudemos realizar de forma presencial. E Gabriela é nossa comandante maior e traz a Campina grandes palestrantes, grandes debatedores do mundo do direito eleitoral e da ciência política. A Gabriela é graduada em ciência política e em direito, é pós-graduada em direito eleitoral, é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, da ABRADEP, do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e Política, e também da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Então, Gabi, seja bem-vinda. Você tem a palavra por 20 minutos e fique atenta, porque senão eu vou caçar a sua palavra. Viu? Boa tarde a todas e a todos. André, é um prazer estar aqui dividindo essa tela com você, com o professor Raulino também, que eu tive a honra de conhecer agora.
Eu, enfim, sou uma grande admiradora dessa cidade incrível, de todos os, né, de todos os seus munícipes, enfim, adoro Campina Grande, então é um prazer estar aqui nesse Congresso de Ciência Política, que é uma paixão também. Talvez a que eu esteja exercendo menos, porque acabei enveredando muito pelo direito eleitoral, mas que, na verdade, acabou sendo uma conjunção de coisas. Na verdade, eu acabei no direito eleitoral por causa da ciência política, então é um tema que eu, de fato, gosto muito. Quero agradecer a Sheila e a Daliana por terem me convidado para esse evento. Estamos aí no meio de um processo eleitoral, com a agenda super corrida, um monte de prazos de defesa de registro de candidatura para conseguir eliminar, para deferir registro, propagandas eleitorais, enfim. Então, é nesse contexto que eu estou aqui com vocês hoje. E quero trazer para vocês algumas das minhas inquietações sobre esse tema do pluripartidarismo no Brasil. Acho que a gente tem muitas perguntas, muitos questionamentos, poucas respostas. Eu mesma tenho muito mais perguntas, né, muito mais dilemas do que respostas. Eu acho que a gente tem um quadro atual que, assim, de um pluripartidarismo e uma fragmentação ainda maior, e que foi muito prejudicada pela atuação do Poder Judiciário. Então, uma das reflexões que eu vou trazer exatamente sobre essa questão, né, até onde é benéfica essa intervenção do Poder Judiciário no nosso sistema partidário. Então, para quem não se recorda, e aí eu vou fazer um pouquinho, assim, um apanhado geral muito, muito en passant sobre decisões importantes que impactaram no nosso sistema partidário, porque essa questão da fragmentação é sempre trazida, né, como uma questão, um dos grandes problemas que a gente enfrenta, que a gente tem que ter menos partidos no Brasil, enfim, e que, na verdade, não é bem isso, né, eu acho que a gente pode sim ter muitos partidos, a questão é a que esses partidos têm acesso, se vai ter acesso ao fundo partidário, qual é o requisito para ter acesso. Então, lá atrás, em 1995, foi criada, né, enfim, a Lei 9.096 estabeleceu uma cláusula de barreira, justamente para né, deixar uma maturidade maior para os partidos e, posteriormente, fazer valer algum tipo de corte para que se tivesse acesso a diversos desses recursos, como o próprio funcionamento parlamentar, enfim, distribuição de recursos públicos, tempo de televisão. E o Supremo Tribunal Federal acabou, quando a cláusula de barreira, né, que foi estabelecida pela legislação, estava para ser implementada, o Supremo Tribunal Federal declarou a sua inconstitucionalidade, trazendo aí um grande prejuízo, ao meu ver, ao nosso sistema partidário, porque, bem, foi um pacto que foi firmado lá atrás, e, assim, em nome do pluripartidarismo, eu acho que aí se exacerbou essa visão, né, do pluripartidarismo, se entendeu que aquelas restrições eram inconstitucionais. Essa decisão, então, enfim, impactou na não vigência, né, dessa previsão, e isso, né, contribuiu para o número de partidos que nós temos hoje, né, e não apenas essa decisão, e aí temos uma série de decisões que também foram sendo proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, algumas delas pelo TSE. O TSE iniciava a discussão, mas o Supremo confirmava. Então, a gente tem, por exemplo, a questão da própria fidelidade partidária, que, a princípio, também foi uma construção, né, a partir de um entendimento de algum tipo de mutação constitucional, porque, bem, não havia previsão expressa na nossa Constituição da perda do mandato daquele que se desfiliava, né? O artigo 55 estabelecia ali quais são as hipóteses de perda de mandato e nada falava sobre fidelidade partidária, havia só uma definição ali sobre o princípio da fidelidade partidária, sem uma definição concreta sobre ele. E o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a temática, entendeu, então, pela perda do mandato, na perspectiva de que isso trouxesse algum tipo de moralidade para os partidos políticos, moralidade para o campo político, e que, reconhecendo aí que esse monopólio, né, que os partidos políticos têm do lançamento das candidaturas, e fazendo esse estabelecimento de uma relação entre eleitor e representante, então, fazendo essa intermediação entre eleitor e representante, que ele seria, então, essa válvula propulsora, essa mola propulsora da nossa democracia, um eixo central da nossa democracia, em que, então, né, se quebrasse ali esse pacto estabelecido com o eleitor, o partido, então, poderia pedir essa cadeira de volta. E aí, tivemos aí, então, essa decisão do Supremo, que acabou virando uma resolução do TSE, que definiu, e aí, a partir disso, uma série de perdas de mandato que acabaram muito impactando os vereadores, enfim, os vereadores principalmente, né? Pouco se falou em
deputados federais cassados, por exemplo, a gente, se for pegar numericamente, foram pouquíssimos, na verdade, né, enfim, e acabou sendo uma fidelidade partidária para inglês ver, porque, na verdade, quando o TSE acabou definindo as justas causas, né, que foram ali, tiveram como fonte a decisão do Supremo, a gente percebeu também que houve ali, pelo menos na minha perspectiva, uma inovação nessa justa causa, quando se colocou ali a criação de um novo partido político como uma justa causa para a desfiliação. Isso acabou criando um grande incentivo, e aí, mais uma vez, o Poder Judiciário foi importante nessa questão, acabou se criando um incentivo de forma não intencional para que as pessoas, então, que não pudessem se desfiliar para não perder o mandato, elas passaram a criar partidos políticos. Ou seja, o incentivo a uma grande máquina de criação de partidos políticos, porque esses partidos políticos, e aí mais uma decisão posteriormente, foi de que esses partidos políticos novos teriam direito à distribuição do fundo eleitoral, do fundo eleitoral não, porque não havia fundo eleitoral, mas do tempo de televisão e também do fundo partidário. E, posteriormente, uma outra decisão confirmando que todos aqueles parlamentares que migrassem para partidos novos, eles levariam o tempo de televisão e o fundo partidário, ou seja, um incentivo absurdo para que se tivesse a criação de novos partidos, e vários novos partidos foram, assim, né, oriundos dessa questão, né, então nós tivemos aí Solidariedade, e aí sem juízo de valor sobre a questão ideológica, mas foram fruto de toda essa evolução dessas decisões judiciais. Então aí nós tivemos Solidariedade, o próprio PSD, enfim, e vários outros partidos que foram criados aí, pelo menos uns 5 ou 6 partidos que foram criados a partir dessas decisões. Então, a gente acaba vendo de uma forma muito clara que o Poder Judiciário vem influenciando muito na configuração do nosso sistema partidário. E nem sempre isso acaba tendo um bom resultado, né? A gente sabe que sempre a intenção é a melhor, é sempre resguardar ali os princípios constitucionais, e às vezes a adesão é sempre muito baseada em princípios mesmo, porque a norma constitucional pouco fala em termos de partidos políticos, na verdade estabelece a autonomia partidária, na verdade, né? Ou seja, dando realmente aos partidos essa autonomia, só definindo, e aí, claro, não tem como essa autonomia precisa sim se curvar a nossa Constituição, e aí por isso a gente tem a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, os partidos políticos, mesmo sendo pessoas jurídicas de direito privado, têm que respeitar o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, enfim, o princípio democrático, e aí a gente percebe que, para além do Poder Judiciário, e eu percebo sempre essa boa intenção, a gente vê que os partidos não têm, de fato, uma intenção de mudança desse status quo atual. Então, a gente, falando aqui mais especificamente da situação atual, a gente tem partidos, enfim, totalmente, pouquíssimo democráticos, né, em termos de democracia intrapartidária. Se a gente fosse medir, né, se de fato as decisões tomadas internamente são democráticas, a gente percebe, ainda mais nós que atuamos como advogados, e aqui eu estou falando como advogada eleitoral, que, assim, não é o que a gente percebe. Então, as convenções partidárias, as próprias decisões dos diretórios, as definições sobre processos, por exemplo, até de viés ético, na comissão de ética, tudo acaba sendo uma definição muito de cima para baixo, é o que a gente percebe, ou seja, a mola propulsora da nossa democracia não pratica a democracia internamente, e isso é muito grave em termos de partidos políticos, porque isso acaba reverberando também, né, no grande distanciamento que a gente tem, não só dos partidos com seus próprios filiados, mas dos partidos com a sociedade, né, enfim, e uma coisa que aconteceu a partir dessas decisões, que também, no meu entendimento, são fruto também de uma intervenção, talvez exacerbada do Poder Judiciário, com todo respeito, obviamente estou falando aqui de forma acadêmica, é a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade das doações das pessoas jurídicas. Por quê? Porque, a partir dessa decisão, os partidos acabaram tendo um conforto ainda maior para a manutenção desse status quo. De que forma? Por que eu estou falando isso? Porque eles acabaram tendo ali uma segurança sobre o recebimento dos recursos, não apenas do fundo partidário, mas também do fundo eleitoral, e a partir disso, a eleição, que era para ser o fim, né, o partido existe porque temos eleições, mas na verdade a eleição acabou sendo um meio
né, de manutenção do poder, né, de manutenção desses partidos no poder, e não necessariamente a necessidade desses partidos, de fato, né, estarem dialogando com a sociedade para fazer representar algum nicho dessa sociedade, algum segmento ou algum grupo dessa sociedade, para que eles se mantenham no poder. Então, a gente acaba tendo uma grande perpetuação. Obviamente que as últimas eleições a gente teve, sim, uma renovação de quadros que são fruto de uma série de questões que começaram ali em 2013, e a gente percebe uma grande insatisfação da sociedade em relação à nossa representação, um grande abismo que há, na verdade, entre a nossa sociedade e a nossa atual representação no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais, e em relação ao nosso próprio sistema político. Mas a verdade é que nós não temos hoje, e a crise da democracia partidária e da democracia liberal, ela não é uma crise do Brasil, ela é uma crise que está aí no mundo inteiro, e ninguém ainda conseguiu definir um outro modelo, né, um modelo que seja mais adequado ou menos pior do que o modelo que a gente adota. Então, e aí é muito difícil, porque os legisladores são os destinatários da própria norma. Então, quando a gente fala de partidos políticos, vamos avançar nos partidos. Os partidos têm esse papel central na democracia brasileira, então a gente precisa torná-los mais democráticos, a gente precisa, então, aplicar, por exemplo, o compliance dentro dos partidos políticos. Vamos discutir, vamos discutir, então, integridade, vamos ter a obrigação de um programa de integridade ou de um programa de conformidade dentro dos partidos, e há, inclusive, vários projetos de leis debatendo essa temática que é super atual e super relevante, mas não há uma vontade dos partidos políticos de se submeterem a esse tipo de questão. Por quê? Porque eles estão num papel muito confortável de receber o seu recurso, né? Enfim, o seu recurso está ali definido, pelo menos dos grandes partidos, com muita tranquilidade, e não há nenhuma necessidade mais de buscar o eleitor, buscar os doadores. Claro que eu não estou dizendo aqui que o modelo que a gente tinha era um modelo adequado, né? É óbvio que ele poderia ser melhorado, enfim, mas, de fato, eu acredito que a gente acabou deixando os partidos numa situação muito confortável, e a gente vem caminhando, a partir dessa decisão, para uma grande estatização dos partidos políticos. De que forma? Um grande regramento, porque, obviamente, a gente está falando de dinheiro público, então a gente precisa ter, sim, regras claras sobre a aplicação desses recursos, mas, a partir daí, a criação de um avanço sobre a autonomia partidária, que também traz grandes prejuízos, decisões judiciais aplicando princípios da administração pública para os partidos políticos, o que é absolutamente inadequado, e não há regras claras. Então a gente acaba percebendo um grande avanço, mais uma vez, da justiça eleitoral, nesse caso específico, sobre essas questões dos partidos políticos, mas mais especificamente nas questões das contas. Enquanto isso, a questão sobre o controle sobre os atos do partido, os atos internos do partido político, acabam ficando muito, sempre sendo considerados a princípio interna corporis, ainda que a gente tenha, por exemplo, algumas violações à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, como, por exemplo, quando você tem essas intervenções que são feitas de última hora, momentos eleitorais em que isso acontece, e que você tem ali a destituição, às vezes mesmo até do diretório, e não apenas de uma comissão provisória, se monta um procedimento, na verdade, para que se tenha ali a viabilização de uma vontade de um determinado grupo político. E isso ainda é uma questão muito sensível. Por quê? Porque fica na mão da justiça comum, que não tem absolutamente nenhum domínio sobre as questões partidárias, e que se coloca numa posição muito mais confortável na perspectiva de estar ali, sempre é uma matéria interna corporis. Se eu puder escolher, sempre prefiro não intervir. E aí a gente avança nessa dificuldade. Então, eu percebo que a gente tem, assim, essa grande crise de representatividade que a gente vive, que se reflete nesse sistema fragmentário, e esse sistema fragmentário, ele também alimenta a crise de representatividade, porque, no fim, nós temos esse mundo inteiro de partidos, ou seja, mais de 30 partidos políticos, mas é muito difícil distinguir, né, esses partidos uns dos outros, ainda mais quando você pega os estatutos partidários, que são absolutamente semelhantes. Claro que você tem, né, partidos que têm um viés mais de esquerda ou mais de direita, mais conservadores, menos conservadores nos costumes, e você consegue, claro, definir minimamente ali esse espectro. Mas, né, há muitos outros partidos que, se você for fazer um comparativo entre os seus estatutos, há uma semelhança muito grande. Ou seja,
eles, na verdade, não estão defendendo ideias diferentes, né? Eles basicamente viraram ali um grande cartório, né, no sentido de viabilizar a parte burocrática para aquela pessoa ser candidata, não necessariamente tendo qualquer tipo de vínculo ideológico uns com os outros. Isso, inclusive, a falta de resposta, né, desses partidos em relação a essa crise tem gerado outro fenômeno importante, que são esses outros movimentos que vão surgindo, como Acredito, Agora, enfim, esses grupos financiados por outras forças, inclusive forças empresariais, que não estão podendo doar dinheiro, mas que criam esse outro formato de viabilizar esses representantes que estão inseridos dentro de partidos, mas que acabam ali, e eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou só narrando uma realidade, né? Eles acabam se organizando, viabilizando aquelas pessoas no sentido de elas se tornarem competitivas, capacitando, enfim, são vários grupos com trabalhos, inclusive, louváveis, mas a partir disso, né, inserindo eles dentro de um partido, porque sem esse partido você não tem uma possibilidade de candidatura, mas não necessariamente estando dentro daquele partido, ela vai estar representando, ela vai estar fiel às bandeiras daquele partido, mas sim representando aquele grupo que a elegeu, aquele grupo que a preparou, aquele grupo que é anterior, inclusive, à filiação partidária. E é um fenômeno que vem acontecendo e que a gente precisa também olhar para isso. Porque, na verdade, esses grupos não têm, eles acabam acontecendo à margem, obviamente, da legislação eleitoral, do controle da justiça eleitoral, então toda essa questão acaba acontecendo ali à parte, né, enfim, isso acaba tendo certamente uma grande influência, uma grande relevância no exercício do mandato em si, né, a gente sabe que a gente não tem um mandato imperativo, mas a princípio, né, quando o eleitor escolhe, a gente, ainda que talvez conscientemente ele não esteja percebendo, mas ele escolhe também o partido, ainda que ele, de repente, esteja ali colocando o seu voto, escolhendo um determinado candidato, quando ele escolhe um candidato, ele está escolhendo o partido. O primeiro número do candidato é o número do partido, e o partido tem poder, sim, para estar, eventualmente, punindo, inclusive, os próprios parlamentares que não seguirem a sua determinação quando você tem um fechamento de questão. A gente tem aí uma série de parlamentares respondendo, inclusive, a processos de expulsão por conta exatamente de não terem seguido, né, a orientação do partido em temas importantes, como, por exemplo, a reforma da Previdência, enfim, e vários outros temas. Então, de fato, a gente precisa, né, trazer toda essa lógica também para que o eleitor entenda. A gente sabe que é difícil, mas é importante que seja assim, porque os partidos, sim, têm peso em relação a essa questão. Então, tem inúmeras outras questões para trazer aqui, mas eu sei que o tempo está escasso, todo mundo aqui já está acompanhando o evento há um tempo, e aí o que eu quero só deixar é que a gente precisa avaliar, de fato, como avançar, né, no sentido de trazer mais qualidade para os partidos políticos, e uma das questões que eu tenho como ideia, né, como, enfim, que eu venho estudando, é, de fato, a questão do compliance partidário, mas não um compliance partidário de conformidade, ou seja, de mero cumprimento das regras, mas um compliance que envolva integridade no sentido de valores democráticos, de valores de transparência, de moralidade, mas com regras claras, né, no sentido de que a gente tem ali obedecidas regras em relação à questão das contas, da questão da escolha das empresas contratadas, democracia interna, a própria questão em relação ao percentual das candidaturas femininas, que aí, né, como eu disse, é um dilema a intervenção do Poder Judiciário, porque eu sei que se a gente não tivesse tido uma intervenção do Poder Judiciário para definir, por exemplo, que o percentual mínimo dos recursos seriam destinados às mulheres, a gente não teria avançado na participação feminina na política, como a gente avançou a partir da eleição de 2018 por essa decisão. E aí o dilema que surge mais uma vez nessa eleição, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as cotas na destinação dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para candidaturas negras. Por quê? Porque eu sei que a decisão, no fundo, está correta, a matéria de fundo está correta, mas o ideal é que isso não viesse do Poder Judiciário, que isso viesse sim do Poder Legislativo, inclusive definindo critérios claros, né, por lei. Só que isso não virá. Então, daí, né, a minha inquietação, porque eu sei que essa interferência acaba gerando, muitas vezes, efeitos que não estão ali sendo visualizados naquele momento, efeitos que não, e contrários, inclusive, à própria intenção daquela decisão, mas que acabam acontecendo, como a gente acabou vendo, em relação à evolução das decisões da fidelidade.
mas, ao mesmo tempo, eu não percebo que os nossos dirigentes partidários, que na sua maioria são homens brancos, que eles vão abrir mão desse poder, abrir mão desse espaço de poder, para garantir que a gente tenha uma representatividade maior, uma diversidade nessa representação, com igualdade de gênero, com igualdade racial, trazendo pessoas, grupos minoritários, ou as maiorias invisibilizadas. Infelizmente, eu não percebo dessa forma. Então, esse é o meu grande dilema, na verdade, né? Como compatibilizar uma coisa com a outra, porque eu sei que a esfera ideal é o poder legislativo, eu sei que o poder judiciário muitas vezes avança, e isso traz prejuízos, mas, ao mesmo tempo, eu sei que se a gente não, né, se a gente não tiver algum tipo de decisão nesse sentido, a gente também acaba não avançando no campo, né, no campo progressista, pelo menos no que eu considero que é progressista, que é, inclusive, dando eficácia à nossa Constituição Federal, a valores fundantes da nossa Constituição Federal, que é o princípio democrático, e a igualdade, né, entre todos os homens e mulheres, entre todas e todos, independente de raça, de religião, de credo, enfim, é isso. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, assim, eu sei que, na verdade, eu trouxe muita coisa ao mesmo tempo, mas, de fato, o tema dos partidos é um tema muito complexo, então, é o que eu, né, queria deixar aqui para vocês, esse grande dilema que eu tenho. Eu espero que, de repente, o doutor Raulino, né, ou o próprio doutor André Mota tenham aí uma resposta para isso, mas, e é isso, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero deixar aí meus contatos para quem quiser depois me seguir ou tirar alguma dúvida. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, Gabriela.Hollenberg ou Gabriela Hollenberg, e aí me sigam, né? Estou aí para o que vocês precisarem. Muito, muito, muito obrigada. Boa tarde. Gabriela, show de apresentação. Com certeza, nosso pequeno Rafael aí está vibrando com a aula que a mãe deu. Mandar um abraço para o dançarino Rodrigo, seu esposo, grande forrozeiro. Professor Raulino, temos uma pergunta aqui do Lucas que é interessante, porque quando nós discutimos partido político, nós entendemos, ou deveríamos entender, que seria um agrupamento de pessoas com uma visão, pelo menos parecida, de mundo, não é? Mas há um fenômeno muito comum no mundo, vários professores analisam isso, e foi um fato que foi debatido na palestra de abertura pelo professor Sérgio Abranches, que é a questão do personalismo na política, que tem crescido muito, essas figuras messiânicas, vamos dizer aqui. E nosso Lucas Cordeiro, ele faz a seguinte indagação. Gostaria de perguntar ao professor como ele analisa a relação dessa dinâmica do sistema partidário no Ceará com a característica personalista da política do Estado, presente na figura de Tasso Gereissati e dos Ferreira Gomes, que o senhor já mencionou en passant. Eu acho que está sem áudio. Desculpa, acabei desligando aqui. Agradeço a pergunta do Lucas, e aí eu vou responder também, até dialogando um pouco com a fala da Gabriela, a partir dessa ideia da atuação dos partidos políticos no sistema político, numa democracia representativa como a nossa. De fato, o aspecto que a Gabriela coloca de um viés jurídico, o partido, ele, no Brasil, ele possui o monopólio da representação. Você só pode ser candidato se você tiver um partido político, né? Você não existe, pelo menos não existe candidatura avulsa. Mas o partido, ele começa a se enfraquecer no seu aspecto da sua relação com a sociedade civil. E aí gera esse fenômeno que a Gabriela comentou, justamente esses partidos serem muitas agremiações e aí com poucas diferenças entre elas. Então, dentro do partido, existe essa ideia de atuação, de que eles estariam unidos em prol de um objetivo em comum, né? Como Weber já vai dizer que o partido político ele tem por objetivo ocupar o poder, mas não é ocupar o poder pelo poder, é ocupar de acordo com uma determinada perspectiva ideológica de políticas públicas, de atuação no Estado. E aí, os partidos políticos, eles sofrem essa influência, tanto da racionalidade e da atuação das suas elites políticas, como também, aí, como a Gabriela mencionou, do judiciário, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, respondendo essa pergunta, eu vou destacar essas duas coisas.
o impacto desses dois personagens principais na democracia representativa, as elites, e aí esse sistema personalista, e o Supremo Tribunal Federal, no caso, o ativismo do judiciário. Então, o primeiro ponto desse personalismo. No caso do Ceará, o grupo do Tasso Gereissati, da facção Tasso Gereissati, ele atuou na década de 90, começo de 2000, e o Tasso ele fortaleceu muito o PSDB, era fundado, era criado em torno do partido. Os Ferreira Gomes, não, eles é um grupo comandado, né, tem uma divisão de trabalho entre os irmãos Ferreira Gomes, sobretudo o Ciro Ferreira Gomes e o Cid Ferreira Gomes, e aí o grupo ele aderia a um partido de acordo com os interesses ou alianças que a facção conseguia estabelecer. No caso, o Ciro Gomes era do PSDB, e aí ele migra para o PPS justamente para não competir internamente com o Tasso, e também para ser candidato à presidência da República. Ele foi 2 vezes candidato, não ganhou, e depois, com a ascensão do PT, ele migra para o PSB, que era o partido que, historicamente, no Ceará, tinha uma aliança com o PT. Depois, ele migra para o PROS, quando o PSB lança candidato próprio, e, por fim, ele vai para o PDT e ele foi candidato à presidência da República na eleição passada. Então, essa dinâmica de migração dessa facção impacta no subsistema partidário cearense de uma maneira direta, porque, à medida que o grupo ele migra de partido, ele leva consigo todos os seus apoiadores. E aí o partido, de repente, ele inflaciona, ele cresce e passa a ser colonizado pela facção Ferreira Gomes, e depois ele diminui e, basicamente, como naquele gráfico que eu mostrei para vocês, diminui a representação. Então, a atuação dessas lideranças, centralizada, sobretudo, numa liderança pessoal desse líder, impacta diretamente nesse sistema. E aí, o outro ponto que a Gabriela falou, da atuação do judiciário, é que esse incentivo da migração partidária, como ela colocou, e até os partidos novos que eu inseri na tabela, que foram criados, né, como o PEN, como o PROS, Solidariedade, é interessante observar que eles crescem e se desenvolvem devido muito à adesão de deputados federais que migram para o partido. E aí esses deputados migram querendo justamente ocupar o governo, né, ocupar o Estado. Então, essa atuação do judiciário, e aí, por um lado, tem um aspecto muito positivo, porque trouxe muito mais transparência, trouxe possibilidade de abertura de dados públicos. Eu que faço pesquisa empírica nos partidos, se não fosse o judiciário cobrando que os partidos prestem conta, que o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizando esses dados no seu site, se não fosse isso, dificilmente a gente teria acesso a esses dados, porque os partidos eles tendem a esconder essas informações. Eu já passei várias situações de que eu não conseguia acesso a esses dados. E quando eu dizia que tinha, o dirigente partidário se assustava, porque ele pensava que esse dado seria de acesso exclusivo dos integrantes do partido. Então, nesse aspecto, o judiciário ele tem feito um grande serviço, mas, por outro lado, algumas interpretações, e aí, nesse caso do incentivo à migração partidária, como a Gabriela falou, gera essa mudança e essa nova configuração do sistema partidário, o que é muito ruim, porque aí o eleitor, se para a gente, como pesquisador, já é difícil entender a agremiação, saber que agremiação quando foi fundada, qual o princípio, imagine para o eleitor comum, para compreender essa sigla. Eu vou dar o exemplo que eu dei em sala de aula, que eu estava assistindo o jornal, era no auge da Lava Jato e do governo Temer, da crise, e, de repente, a jornalista começou a dizer o movimento democrático brasileiro, aí eu parei e disse, nossa, que partido é esse? Eu não conheço. É um partido novo? Não era o PMDB que tinha mudado de nome justamente por conta dessa crise que o partido estava passando. Mas isso é muito ruim, porque aí o partido ele perde essa sua identidade, perde essa sua relação com quem realmente importa na sociedade, que são os eleitores e a população, né? E aí a gente perde essa possibilidade de atuar com o partido e dentro do partido.
Então, é basicamente isso. Eu agradeço a pergunta, devolvo a fala que me foi concedida. Obrigado, professor Raulino. Gabriela, você tratou muito bem aí da questão da fragmentação partidária e trouxe uma discussão sobre fidelidade partidária. Eu traria 2 pontos para lhe ouvir. Primeiro, a fidelidade partidária cumpriu o seu papel? Uma pergunta aqui do colega Gustavo Farias pelo WhatsApp. E eu vou emendar com a pergunta do nosso colega Felipe Braga, que está na tela aí conosco, que ele diz o seguinte: pergunte à professora Gabriela o que ela visualiza que vai acontecer com o quadro partidário a partir do fim das coligações para os cargos proporcionais nessas eleições. Eu tenho ouvido, Gabriela, a maior dificuldade de todos os candidatos a vereador, o maior temor é isso. É meio que uma roleta russa, ninguém sabe o que vai sair disso. Nós temos um artigo brilhante, professor Raulino, dos professores Kelly Soares e Clóvis Melo, do nosso programa do mestrado de Ciência Política da UFCG, há cerca de 4 ou 5 anos, em que eles apontavam, Gabriela, que a coligação ela era mais interessante para os partidos menores. Isso geraria maior representatividade. Qual é a sua perspectiva? Nós tivemos um crescimento muito grande do número de candidatos. Qual é a sua perspectiva da fidelidade partidária, cumprir o seu papel, e do fim das coligações proporcionais? Bem, eu não acho que a fidelidade partidária cumpriu o seu papel, sinceramente, assim, eu acho que, não tenho levantamento aqui em números, mas como eu disse, na verdade isso acabou valendo muito para os vereadores, né, mas os grandes, né, assim, no caso, quando a gente fala de deputados federais, primeiro, houve uma exclusão, né, daqueles que ocupavam cargos majoritários, então a gente já teve aí uma diminuição grande desse efeito, né, como se essas pessoas que ocupam mandatos majoritários fossem donas dos seus partidos, né, o que não é. Pelo menos não entendo que seja assim, né? Porque da mesma forma como os proporcionais, haveria sim, considerando pelo menos as premissas que o Supremo colocou na primeira decisão, há uma intermediação entre eleitor, representante, né, no caso, e o partido entre eles, né? Então, eleitor, partido, representante, da mesma forma que acontece na eleição proporcional. Então, se eu estou escolhendo alguém, né, estou escolhendo aquele plano de governo, enfim, que eu entendo que aquilo ali vai prevalecer, que vai permanecer. Então, mas não, posteriormente, né, a gente teve uma reviravolta, o próprio TSE entendeu que não, o Supremo entendeu que não, e aí a gente tem hoje, não vale para, né, assim, foi uma primeira questão. Posteriormente, você teve aí criação de justas causas que sequer estavam previstas na decisão do Supremo, que também prejudicou, né, pelo menos no sentido do efeito pretendido em relação à fidelidade partidária, e também essas negociações que acabam acontecendo, né? O mundo político é muito dinâmico, então a própria carta de alforria que é concedida pelos partidos àqueles que querem se desfiliar, então, né, acaba que sempre se encontra um caminho para essa desfiliação, ou se expulsa, né, também combina com o parlamentar, expulsa o parlamentar para que ele fique livre, então, né, você acaba tendo ali uma série de outras possibilidades, então não trouxe a eficácia pretendida. Em relação ao fim das coligações proporcionais, eu acho que sim, vai ter um efeito, não sei medir ainda, né, eu acho que só depois da eleição é que a gente vai ter uma noção real de qual vai ser esse efeito, mas eu não acho que ele vai ser ruim, não, eu acho que ele vem em boa hora, porque, na verdade, essa cláusula de barreira e, assim, a última reforma eleitoral mais profunda foi essa que extinguiu a coligação proporcional e também que estabeleceu uma cláusula de barreira muito pequenininha. Então, assim, eu acho que para a gente poder avançar de forma gradual, eu acho que é super válido, né, mas sim, vai ter um grande rearranjo de forças, vai sim ter uma prevalência dos partidos maiores, porque acaba tendo uma perpetuação ali, até pela distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário, o que não significa que a qualidade dos nossos partidos vai aumentar. Então, assim, porque a gente tem hoje, eu acabei não tratando disso, né, a gente tem partidos do século XIX numa sociedade do século XXI, partidos analógicos numa sociedade tecnológica. E isso é um grande, né, essa é uma questão que certamente já está acontecendo, né, está aumentando esse abismo em relação à representatividade. Então, o fato da gente ter menos partidos não significa que a gente vai ter partidos melhores, e a gente precisa sim avançar na qualidade da nossa representação, né, direta, no caso, quando eu falo aqui do próprio representante, e na qualidade dos nossos partidos, que precisam, de fato, dialogar com a sociedade, entender o que a sociedade está querendo deles,
porque certamente eles não estão representando o que a gente está esperando que eles representem, eles não estão sendo essas molas propulsoras da democracia, eles não estão exercendo esse papel, pelo menos não da forma como eles poderiam estar exercendo e tornando aí as instituições mais fortes, a nossa democracia mais representativa, com mais qualidade de representação, enfim, essa é a minha percepção. Bem, obrigado, Gabi, excelente manifestação. Vou passar agora para as considerações finais, nós temos várias perguntas, mas em função do adiantado da hora, vou passar a palavra para o professor Raulino para suas despedidas e seu arremate. Está sem som. Novamente o mesmo erro, né? Foi excelente essa nossa interação aqui, eu aprendi muito com vocês, aprendi muito com o que a Gabriela ressaltou, e os elementos que eu quis trazer é de pensar o plano nacional a partir desse caso, dos dados empíricos que eu tenho sobre o Ceará, né, sobre a atuação dos partidos e como é que como é que os partidos, de fato, eles existem na vida, vamos pensar assim, na vida real. Quem tiver interesse, minha tese é sobre os 3 partidos que atuaram no Ceará, o PT, o PSDB e o PMDB, eu atuo nessa área de partidos políticos, tendo por base essas pesquisas empíricas nas organizações partidárias, e vocês podem seguir meu link no academia.edu ou pelo Lattes, para qualquer observação, dúvida com relação a esses dados. Agradeço o convite e para mim foi excelente participar com vocês. Muito obrigado, André, muito obrigado, Gabriela. Obrigado, professor Raulino. Gabi, para suas despedidas. Bem, eu quero deixar aqui, né, a gente está, querendo ou não, no meio de um processo eleitoral, eu quero trazer aqui uma palavra de autorresponsabilidade no nosso eleitor, porque a gente fica muito criticando os nossos partidos políticos, mas a gente tem que olhar também para o próprio umbigo, então, né, vamos pensar aí quem é que são os nossos candidatos nessa eleição, quem é que são as nossas candidatas na nossa eleição, eu que sou grande aí defensora da participação feminina na política, então se a gente quer ver uma representação mais diversa, uma representação mais igualitária, a gente tem que pensar muito bem em quem a gente vai votar, a gente tem que primeiro comparecer à votação, então a gente sabe que um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar nessa eleição por conta da pandemia é a abstenção, então essa é a primeira questão aí que a gente não só que vocês compareçam, mas que vocês também convoquem seus amigos, todos, né, seus familiares, porque a gente é um dever cívico, né, a gente precisa entender que a gente tem, que o nosso maior poder, e é quando nós somos mais iguais, é quando a gente vota. Então, a gente precisa exercer esse poder, a gente precisa exercer esse dever cívico, e é isso. Então, deixar essa palavra para que vocês estejam cientes dessa autorresponsabilidade que nós temos nessa eleição, e que, né, deixar aqui o apelo para votarem em mulheres, porque eu tenho certeza que se a gente quer uma sociedade melhor e mais igual, a gente precisa de ter mais mulheres na política. Então, eu deixo esse apelo aqui como mensagem final. Muito, muito, muito obrigada. Professor Raulino, um grande prazer. André, é sempre um prazer, você é um amigo querido. Obrigado demais, Gabi. Reforçar o apelo de Gabi, é muito importante isso. Gabi é uma das maiores entusiastas do direito das mulheres, da representatividade das mulheres, e eu sou mais fã ainda dela em função desse trabalho que ela faz, que é significativo demais para a nossa democracia. E nesse encerramento, convidar a todos para continuar no nosso evento a partir das 19 horas. Nós temos o painel 2, cujo tema é Instituições Coercitivas, Mecanismos de Controle e seu reflexo na qualidade da democracia. Essa mesa será presidida pelo coordenador do evento, José Maria Nóbrega Júnior, e conta com os palestrantes Luiz Flávio Sapori e Jorge Zaverucci. Então, renovar meu agradecimento a todos os organizadores pelo honroso convite e pedir a todos que continuem acompanhando esse evento, que está apenas na primeira mesa redonda, um evento de grande qualidade, com grandes palestrantes e que ainda conta também com grandes grupos de trabalho. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Gabriela, Raulino, e um abraço a todos. Obrigado. Foi muito bom ter você aqui conosco. Para ter acesso às próximas mesas redondas, clique no link correspondente. Até lá!